Bom, pessoal, estamos aqui há uns 15 dias de quarentena e eu vou fazer um resumo da última live do FG que ele fez no YouTube para o nosso grupo fechado. O assunto é força interna. Existem forças atuando na sua vida e você não percebe. São forças externas, ambientais, são grupos, são outras pessoas, são movimentos alienantes, são suas fantasias, suas forças internas. Então a gente pensa que a nossa vida é regida pelas nossas vontades, mas as nossas vontades elas estão o tempo todo sob influência de coisas externas, tanto pessoas como ambientes e tudo mais. O russo Pavlov era um neurofisiologista que estudou o sistema nervoso através de animais, como cães, por exemplo. E ele descobriu que tinham 4 tipos de temperamentos, tá? O Pavlov. O tipo excitado, o tipo vivo, o tipo controlado e o tipo inibido. O tipo excitado, ele tem um humor muito facilmente acionado. E quando ele não está com o humor acionado, ele está na raiva, então ele acaba oscilando muito entre as emoções, tá? Pode ser considerado aqui o bom humor também, tá? A pessoa que está viva, ela está excitada, né? Mas ela está com uma baixa excitação. O tipo do temperamento controlado seria o ideal, que é o mais lento, pois ele se adapta melhor, né? E eu não estou entendendo a minha letra. Ele digere antes. Ele digere antes, tá? Ele é do tipo controlado, então ele não é reativo, ele não é excitado demais, que vive só sobre as emoções, né? Não age só de acordo com as emoções, ele não é um vivo com uma baixa excitação, que tá vivo, mas também tá meio morno. Ele é o controlado, que é o ideal, tá? Então são 4 tipos de temperamento. O último tipo é o tipo inibido, é o mais fraco, é o sem energia, é o morto-vivo, geralmente é o melancólico, tá? Que tá mais morto do que vivo. E todos esses estados que Pavlov descobriu são estados perfeitamente transitórios. Apenas algumas pessoas estão mais em um do que em outro, né? Tem hora que tá mais morto do que vivo, tem hora que tá muito excitado, que tá agindo com impulsividade, e tem hora que tá controlado, que é o ideal, tá? Quanto mais lento, mais feliz, mais controlado e mais racional, menos comportamento impulsivo, né? Todas as nossas decisões, elas influenciam na nossa organização mental, na nossa mente. E nós somos os somatórios de todas essas decisões tomadas. É sempre entre tensão, desprazer e fortalecimento do ego que devemos funcionar, né? Então, quanto mais a gente está na tensão, no desprazer, menos fortalecemos o nosso ego. Então, tensão e desprazer tem a ver com ser fraco, movido pelas emoções. E quem é forte faz o fortalecimento de si. É menos influenciável pelo externo. Então, primeiro nós temos que controlar, ter autocontrole para depois pensar em controlar o ambiente. Muitas vezes o que nós fazemos é o contrário, a gente acha que participando de movimentos sociais, nos unindo com outras pessoas,
nós vamos controlar o ambiente, mas é um verdadeiro engano, porque se nós não conseguimos nos autocontrolar, jamais, em tempo algum, vamos conseguir controlar alguém ou qualquer ambiente que seja. Então, temos que tomar a decisão certa, que é do autocontrole primeiro, para depois querer contribuir socialmente com as coisas, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, e a decisão mais acertada, é se apartar de coisas ruins. Então, é se afastar de situações ruins, de situações negativas, de pessoas negativas, de tudo que é negativo. Se separar, sair fora da esperança, do desabafo, que é coisa de gente que está fraca, né? Uma pessoa que tem autocontrole, ela é uma pessoa forte e não uma pessoa fraca. E lembrando sempre que primeiro o autocontrole, depois controlar o ambiente, tá? O que o FG fala vai de contramão do que tudo que a gente escuta. Nós escutamos que se a gente se unir, vamos ficar mais forte. Não é verdade, porque é o que ele fala. Se você tá fraco e se une com pessoas fracas, né, você vai se enfraquecer. Então é assim, um cego nunca vai conduzir outro cego. Um fraco não vai se fortalecer entrando em contato com gente fraca. Então, o forte, ele toma decisões. Ele não fica fazendo desabafo. Ele não fica vivendo de esperança ou esperando que Deus resolva as coisas, né? Uma providência divina vai resolver e eu fico com o bracinho cruzado, tá? Então isso é pessoa fraca, que vive de esperança, de desabafo, que fica reclamando junto com os outros fracos, se unindo com os outros fracos. Então o que temos que fazer é ser fortes. Ser fortes é nos desenvolvermos pessoalmente, é ter força interna. Então, quanto mais racional, melhor, tá? Menos emoção, mais racionalidade. E nós somos a média de tudo. É claro que a gente não é o tempo inteiro impulsivo, a gente não é o tempo inteiro racional. Nós temos que ver o que nós somos na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo eu sou racional ou eu vivo na impulsividade, na reatividade, sendo manipulada pelas coisas externas. Então a questão é construir força interna. Isso está ligado a autodesenvolvimento. Tomar a decisão certa, mesmo que essas decisões sejam doídas. Ter estratégias, não ser impulsivo, né? Não ser governado pelo ambiente que governa. Isto é ter autocontrole, não é o ambiente que vai me governar, sou eu que vou primeiro me fortalecer para depois conseguir influenciar o meu ambiente. Tudo tem a ver com o grau de obediência, né? As pessoas pensam que quem é fraco é obediente, mas na verdade é o contrário. Vamos analisar o nosso grau de obediência. Quanto mais forte, mais obediente uma pessoa é. Então, por exemplo, quanto mais facilmente uma pessoa consegue seguir uma regra, é melhor. Por exemplo, estamos vivendo a época de quarentena, é para ficar em casa. Então, quanto mais obediente você for, 100% obediente seria o melhor, ficar 100% confinado, melhor. As pessoas pensam que isso é ser fraco. Não, isso é ser forte. Eu obedeço normas, isto é força.
Quanto mais força, mais influência, mais testemunho, mais inspiração podemos ser para as outras pessoas. É dessa forma que a gente consegue influenciar o ambiente. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Para ter mais influência no ambiente, que é o ambiente da casa, eu tenho que cuidar da minha casa, porque se eu estou no confinamento, se eu estou numa quarentena, se não é para sair de casa, se a força está em saber obedecer, porque só adolescente que não consegue obedecer normas, né? Porque é fraco, então, se eu quero ser forte e sou forte, eu tenho que obedecer e criar um ambiente em casa que seja agradável, tá? Então, se eu cuido da minha vida em casa agora, nesse momento, consigo seguir o máximo possível a regra que é fique em casa, eu tenho que começar a fazer a minha mente ser influenciada pelas minhas atitudes. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar em casa, eu vou cumprir essa regra por 40 dias, que aliás é muito pouco, é uma regra muito simples para ser cumprida. Eu vou ficar em casa, então, como a minha vida interna, ela reflete na externa e a externa reflete na interna, o que eu vou fazer? Eu vou procurar colocar tudo no lugar nesses 40 dias, né? Jogar fora tudo que está quebrado, tudo que não presta, porque senão eu vou comunicar à minha mente uma sensação de escassez, uma sensação de bagunça e vou ficar cada vez com a minha mente mais bagunçada, mais desorganizada, né? Então, é lavar a roupa suja, é lavar a louça suja, é tirar coisas que estão quebradas e jogar fora, né? Quanto mais eu crio essa regra para minha mente, mais eu educo a minha mente para que faça isso com situações ruins, tá? Então, é o externo influenciando o interno e vice-versa. Tudo que está fora isso são apenas apegos. Apegos a ilusões, apegos a fantasias, apego a memórias, né? Apego àquilo que não alimenta, apego àquilo que destrói, a coisas ruins, a coisas negativas. Se eu estou no meu ambiente, né? Eu tenho que tornar o meu ambiente um ambiente agradável e não me sentir como se uma quarentena fosse como se eu estivesse num campo de concentração, porque tem pessoas que estão transformando o fato de ficar em casa como se estivesse num campo de concentração, né? Então, isto está sob o nosso controle. Então, tornar o ambiente da nossa casa nesses 40 dias o melhor possível, sem sujeira, sem coisa quebrada. E quanto mais rapidamente nos adaptarmos, mais rapidamente vamos conseguir sobreviver a essa situação de crise, que nada mais é que mudança. Mudança é crise, crise é mudança. O risco agora é muito grande, porque ou a gente vai se fortalecer nessa quarentena, ou a gente vai ficar ainda mais fracos. O risco agora é real de se tornar uma pessoa mais fraca, de se tornar uma pessoa mais forte. Por quê? Se eu não obedecer a regra, se eu não desenvolver a minha criatividade para resolver os problemas da forma possível e mais prática, eu vou me tornar cada vez mais fraco. Não vou aprender nada com essa quarentena. Todo adolescente é desobediente. Por quê? Porque é fraco. Só que nós não estamos dizendo que temos que obedecer a todos e a qualquer um. Outra diferença é ser subserviente, que é o fraco, que é obedecer todo mundo, de obediência a regras necessárias. Esse é o forte. É o que tem disciplina, né? Bom, o mundo sempre mudou. Claro que a hora que a gente
acabar a quarentena e voltarmos para o mundo lá fora, digamos assim, tudo vai estar mudado. E se a economia já estava ruim, não é nesses 15 dias que ela piorou, é porque ela já estava ruim. A lógica interna, efeito contigo. Eu anotei coisa aqui que nem eu tô sabendo. Podemos nos tornar melhor ou pior. Toda mudança drástica é mais difícil. E aí ou você vai enfraquecer de vez ou vai usar isso para se tornar mais forte. Resumindo, o momento é de usar todas as estratégias possíveis para nos fortificarmos, nos fortalecermos. Toma agora as decisões que tu adiastes. Vai doer, mas já tá doendo mesmo, porque tem muita coisa que tá difícil. E aí, depois que você tomar essas decisões, as forças internas vão ser liberadas dentro de você. Momento para crescimento pessoal. Então, fez uma analogia aqui. Do mesmo jeito que por causa do coronavírus temos que evitar aglomerações, porque a gente se contamina e pode pegar essa doença, né? Nos unirmos também com pessoas mais fracas, que é todo esse sentido de fraternidade, tudo, também não vai ajudar, né? Volta naquele ponto de novo. Um cego não conduz o outro, um fraco não fortifica o outro. Qual é o nosso propósito? É fazermos coisas boas, nos fortalecermos, resolvermos os problemas que estamos tendo da melhor forma possível, cada dia resolve alguma coisa, e dar o nosso testemunho vivo para as outras pessoas, né? Influenciando assim de forma positiva, mostrando que estamos conseguindo resolver os problemas, não estamos nos arrastando junto com as pessoas fracas que veem problema em tudo, criam problema em tudo, só ficam reclamando e falando e não ajudam em nada. Romper com o que piora, com o que enfraquece. E vamos viver coisas da nossa inteligência, da nossa razão, usando isso para superar esta crise. Esse foi o recado da live do FG, que eu fiz um resumo aqui em guardanapo, em rascunho, em papel, e estou passando para vocês. É sempre bom pesquisar sobre Darwin, que os mais fortes só que sobrevivem. Esse é o nosso propósito. E Pavlov, tá? Que fez essa analogia aí com esses tipos de temperamentos que são transitáveis, né? E que nós podemos sair do morto-vivo para o vivo, para o controlado, para o excitado, e que a maior parte do tempo a gente fique no mais lento, no melhor, no mais racional, no mais adaptativo, no mais controlado, que é o temperamento controlado, que é o ideal. Não vamos conseguir, porque somos humanos, ficar 100% no controlado, mas se a gente já ficar a maior parte do tempo no racional e no controlado, vamos sair mais fortes dessa quarentena. Esse foi meu recado de hoje. Muito obrigada. Estou fazendo a minha parte, influenciando vocês, fazendo o meu vídeo, superando o meu nervoso de enfrentar as câmeras. Agora eu vou editar o vídeo e vou passar para vocês nas redes sociais. Tchau, pessoal. Até mais.